Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso live de hoje. Hoje é um live muito especial porque temos um convidado. Nós temos sempre convidados especiais, mas o convidado de hoje é muito especial porque há muita gente que não o vê há muito tempo. É o Barrabás, Simão Barrabás. E quando é que tu tens andado, Simão? Conta-me. Pelo mundo, pela vida, a passar mensagem, Andas a passar a mensagem? Ando. Mas o teu A doutrina. local, a doutrina. E qual é que é a tua doutrina, Simão? Não acredito propriamente em doutrinas. Acredito na minha forma de viver e que cada um tem a sua, basicamente. E que é uma bela forma de viver. Já vamos falar sobre ela. É muito bom ter-te aqui, Simão. É muito bom sentir a tua energia e é muito bom, acredito eu, aquilo que tu vais partilhar, porque é uma história muito inspiradora de regresso a casa. Não é? De regresso a casa. Então, há pessoal aqui no Instagram, o Ângelo, a mandar aqui um abraço no Instagram. De onde é que tu nos estás a ver? Conta-nos aqui no Instagram, aqui no Facebook. Escreve aí. O Simão, tu estás em Guimarães, não estás? Olha, neste momento estou em Vizela, estou no meu espaço de criação, no meu escritório. Ok. Foi onde eu consegui criar tranquilidade e condições. Ok. Mas com 3 filhos em casa, isto não... E deixaste as crianças com a Ana, foi? Não, a Ana por acaso está aqui comigo, como conseguimos gerir os dois. Que bom. E tivemos uma noite de folga. Que bom. É bem preciso. Então, bem-vindos, uma vez mais. E quero dizer-te algo muito importante, Simão, que admiro muito mesmo a tua tranquilidade e a tua serenidade e a tua capacidade de análise. Tu tens isso muito desenvolvido, é inato, e é incrível como tens, perante os desafios que a vida te tem trazido, tens conseguido manter o centro, tens conseguido tomar decisões muito, muito boas, tanto para ti como para quem te rodeia. Não é? Porque a vida é feita disso. Feita de quem nos rodeia também. Sem dúvida. É? E tu és um arquiteto incrível, não é? Tu és um arquiteto incrível porque desde que eu te conheço, desde há uns anos atrás, que tu fazes projetos incríveis e especializaste no regresso a casa. Não é? Ou seja, tu próprio regressaste a casa. O que é isto de regressar a casa, Simão? Na verdade, foi um caminho de regresso a casa e continua a ser. Acho que vai continuar sempre a ser, mas acima de tudo tem a ver com o regresso àquilo que somos, de verdade, não é? Se nos encontrarmos, se encontrarmos os nossos prazeres, as nossas missões, aquilo que nos alimenta todos os dias, não é? Aquilo que nos dá a vida, acho que já estamos em casa. Neste caso, aquilo que te referes provavelmente tem a ver com eu regresso à casa de uma forma mais biológica e natural, tipo, regresso à natureza. E a conexão que sempre foi muito forte, mas que a vida me levou por outros caminhos que me afastaram dela durante algum tempo, ou que me desconectaram de alguma forma. Que caminhos foram esses? Que caminhos é que te desconectaram? É um processo bem inconsciente, porque quando tu dás por ela, tu já lá estás. Portanto, tu só te apercebes que alguma coisa não está bem e não te apercebeste como é que lá chegaste, basicamente. Não é? Então, é quase como se a tua vida te tivesse conduzido ali para tu perceberes que não é para ali. Então, e onde é que tu te encontravas? Onde é que tu te encontravas em termos de desconexão? Onde é que tu te encontravas
a fazer o quê, com quem, a praticar o quê, não é? Porque a desconexão, tal como a conexão, ela pratica-se, não é? Uhum. Sim, na verdade eu sentia-me bem ativo. Eu fazia muitas coisas. Eu tinha uma equipa de trabalho que basicamente criava projetos. Criava empresas e criava projetos e éramos multidisciplinares e era bastante desafiador e com muita aprendizagem. Nunca deixei de exercer arquitetura, foi sempre uma coisa que eu tive em paralelo e a minha parte, a minha capacidade criativa entrou ao serviço em todos esses projetos. Mas fui-me, de alguma forma, alimentando de sonhos e de objetivos que não eram meus. Então, assim, muito inconscientemente, eu fui-me desviando da minha rota e ligando-me a outras rotas que não eram minhas, basicamente. Como, por exemplo, De pessoas que estavam à minha volta e que tinham e que já tinham essa determinação e essa força de vontade e essa visão e que se calhar essa capacidade de liderança mais inata, que estava já mais desenvolvida nessa fase e que mas que a determinado ponto foram eu deixei-me ir corrompendo, né? Alimentando ou não alimentando as minhas vontades, os meus sonhos e acabando por seguindo caminhos que não eram os meus próprios caminhos. Então isso deixou-me de alguma forma adormecer. Só que, o conforto, é tão subtil, não é? Tu nem te apercebes. o conforto adormece-nos. Sem dúvida. Sem dúvida. Então porquê que achas que queremos tanto isso? Queremos tanto o conforto, queremos tanta segurança, queremos tanto estar bem instalados, sermos bem reconhecidos, sermos muito elogiados, estarmos muito confortáveis. Porquê que nós queremos isso? Se não nos faz crescer. Porque precisamos desse amor e dessa validação. Eu precisei desse amor e dessa validação. Então, essas eram as minhas. Isso era amor? Eu acredito que pelo meio também havia amor, mas não era amor por mim. Era uma necessidade, era uma lacuna que eu tinha. Era um buraco que eu tentava preencher, não é? Fora, não é? Ir buscando fora, ir buscando. Acho que é uma coisa que vem desde cedo na forma como a nossa sociedade está montada, né? Em que as próprias crianças crescem a moldarem-se àquilo que os outros querem que eles sejam, né? Então, na procura do amor, na busca do amor. E então nós vamos alimentando isso ao longo da nossa vida até nos apercebermos que, na verdade, só precisamos alimentar o nosso próprio amor. Né? E quando é que tu te apercebeste disso? Quando é que tu tomaste essa consciência que estava na altura de assumires as rédeas? Quando vieram os filhos. Quando vieram as crianças, acima de tudo. Eles foram, sem dúvida, os grandes impulsionadores da minha transformação, do meu regresso a casa, né? E eu acreditava plenamente e sentia-me bem na vida que estava a seguir, né? Não tinha grandes responsabilidades, tinha que me gerir a mim próprio, basicamente, né? Então era fácil. E quando surgiu a Júlia, a minha primeira filha, à medida que ela foi crescendo, ela foi-me mostrando partes de mim que estavam subconscientes. Né? Eu sentia que era alguém super tranquilo, sempre fui super pacífico. Esta tranquilidade sempre foi visível em mim, pelos outros. E quando a Júlia chegou à minha vida, ela é uma leoa, com toda a sua força. Despertou em mim coisas que estavam por cuidar, basicamente. Então, trouxe ao de cima sentimentos que eu desconhecia, como raiva, fúria, violência. Tipo,
E foi aí que eu percebi que alguma coisa não estava certo, porque eu não conhecia não conhecia aquilo em mim, não é? Uhum. Muito menos na pessoa de quem eu mais amava, não é? Tipo, Uhum. a pessoa que eu mais amava tinha a capacidade de me levar aos dois expoentes, ao expoente máximo de serenidade, tranquilidade, amor, onde tudo desaparecia, e a um expoente de fúria, brutalidade, agressividade, um ser indefeso. E como é que alteraste isso? Foi aí que me comecei a questionar a mim próprio, né? Basicamente. Foi percebendo que estava, de facto, vazio de alguma forma, doente de alguma forma, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, estava doente e sentia-me doente. Vivia numa casa incrível, tinha uma companheira incrível, uma filha linda, tudo, não tinha dificuldades financeiras, tipo, estava tranquilo, mas doente. E, e foi aí que me comecei a questionar. Lembro-me perfeitamente dessas tomadas de consciência. Na altura, a música e, e a Santa Maria, na medicina, Maria Joana, era, levaram-me a momentos de consciência de que eu lembro perfeitamente, estava em casa pá, estava-me a sentir aprisionado e fui para a varanda com, lá está, com um cachimbo e foi literal, capaz, foi literal, foi. E de repente consegui ver a minha vida e uma retrospectiva e uma visão aérea sobre a minha vida e percebi, ok, pá, eu não posso ter não é possível eu só conseguir olhar para a minha vida e sentir-me a respirar quando tenho a ajuda de alguma medicina. Isto tem que ser possível todos os dias, não é? Yeah. Não pode ser só isto. Eu lembro perfeitamente, entrou a música, depois peguei no telefone e fiz um exercício que faço várias vezes, que é encontro um artista e faço um random e digo, diz-me lá o que é que tens para me ensinar hoje. E a música que saiu foi uma música do Criolo, basicamente dizia olhos nos olhos, presta atenção, os teus amigos são um cachimbo e um cão e moras numa casa de papelão. E nesse momento, tipo, foi tal, tomada de consciência incrível. Eu disse, ok, está na hora de mudar a minha vida. Está na hora de fazer alguma coisa por mim, mesmo fazendo puto de ideia do que iria fazer, né? Mas foi nesse momento que eu tomei a decisão de que alguma coisa eu tenho que fazer. Ok. E, E qual foi o trajeto depois para tu ganhares clareza, para teres esse puto de ideia dentro de ti? O que é que tu começaste a descobrir e o que é que começaste a fazer? então, eu sou um felizardo e sou um abençoado e tenho a sorte de ter uns bons guias e boas pessoas à minha volta que fui atraindo. E a minha companheira, poucos, poucos dias depois, ou poucos dias depois disso, ela passou por mim e disse, olha, no dia dos teus anos, que é daqui a poucas semanas, começa o retiro do Mário para transformação. Ela tinha feito isso no ano anterior, um ano antes. Ou seja, ela estava a ver de camarote o meu filme. Né? Então, com toda a consciência de camarote e com todo o amor e com toda a paciência a dar-me espaço para eu chegar lá pelos meus próprios pés. E eu disse-lhe, ok, eu preciso de alguma coisa. Eu tinha uma viagem marcada para Barcelona, para toda a família, precisamente nessas datas, para ir à festa de formatura da minha irmã, que já vivia em Espanha há uns 10 anos, ou seja, um dos momentos mais importantes da vida dela, mesmo.
E eu disse, pá, mas eu não consigo esperar mais meio ano, tem que ser agora. E então liguei à minha irmã, ela ficou muito, muito brava comigo, não entendeu, para não dizer outra palavra, né? Fubrava, fubrava. Ficou brava, não compreendeu durante um bom tempo, mas a decisão dentro de mim estava tomada, era a necessidade, era muita, e teve mesmo de ser. E então, não sabendo para o que ia, porque eu não tinha conseguido sequer conversar com a Ana sobre o que é que era, o que impacto teve, tipo, estava nesse estado, né? Então foi mesmo um passo de fé, foi, ok, eu preciso de uma mão, seja ela qual for, eu preciso. E fui. E fui. E o que é que descobriste em ti, não é? Que cenas é que tu descobriste? Que mão é que tu descobriste em ti? Acima de tudo, descobri a capacidade de olhar para a minha vida com os olhos abertos. Eu uso muitas vezes esta analogia. É como se eu até ali vivesse debaixo d'água e no retiro aquilo que aconteceu foi que alguém me deu a mão e me puxou à tona, onde eu consegui inalar e respirar profundamente, e olhou-me nos olhos e disse, ok, agora percebeste onde estavas, percebe que podes vir respirar e percebe que podes ir lá abaixo sempre que quiseres para perceberes o que tu quiseres. Percebe que tens esse poder. Então foi essa capacidade de não só de respirar fundo, de sentir, mas também de conseguir olhar para a minha vida de uma forma mais elevada, sem usar nenhuma substância ou nenhuma medicina, basicamente. Usando o poder da tua consciência e do teu poder pessoal, não é? Isso. Eu lembro-me, tu no sexto dia do retiro, chegaste ao pé de mim de olhos completamente a brilhar. Eu lembro-me perfeitamente. Lembras-te desse momento? Lembro, muito bem, muito bem. Eu era, e ainda sou, mas agora de uma forma muito mais consciente e muito mais amenizada, super racional, apesar de ser criativo e apesar de facilmente me ausentar, sou super racional. Então foi um desafio, foi uma construção. Eu estava super entregue, mas foi um desafio mental muito grande, que desbloqueou no último dia, no último momento quase. Foi um momento muito, Na muito última forte. meditação, na última Foi, viagem. foi. Na meditação anterior eu estava literalmente a cair da cadeira de sono, porque tínhamos estado a noite toda a fazer uma atividade, e então eu, por estar nesse estado, eu não consegui, ou por outros motivos quaisquer, eu não consegui entrar na meditação antes. Então eu vi com os meus olhos aquilo que precisava de ver para me entregar por completo. E foi assim, entreguei-me e no último momento eu acedi a casa, literalmente. O que é isso, aceder a casa? Eu na altura também não percebia, por isso é que eu cheguei à tua beira e te perguntei, com os olhos muito esbugalhados, Mário, o que é que eu faço com isto? Mas acima de tudo foi uma grande conexão e uma mensagem de que nós temos a própria capacidade, a autocapacidade de nos curarmos e que a Terra tem esse poder também e que nos auxilia de uma forma muito poderosa. Os elementos naturais, a terra cura. Essa foi a minha mensagem do último dia, no último momento, e que me despertou. Eu na altura não fazia ideia ainda, estava numa fase de transição, ainda não tinha ainda não tinha recriado esta forma de estar e de viver. Então é isso.
foi algo que fez muito sentido dentro de mim, mas que ainda não tinha a informação para interpretar e para perceber o que é que isso significaria na realidade. Ó Simão, tu mudaste completamente a tua forma de veres a vida a partir de um determinado momento, e isso permitiu-te ser. É isso que eu vejo de fora. Se permitiu-te seres quem tu és. Se permitiu-te resgatares a tua autenticidade. Permitiu-te, independentemente dos medos, independentemente da opinião dos outros, independentemente da liderança dos outros, como tu estavas a falar há pouco, e do seu poder, tu encontrares o teu espaço e assumires o teu espaço, não é? Resgatares o teu poder pessoal para o teu espaço. E conseguiste fazer uma coisa incrível, que foi aumentaste o nível de fome na tua vida, foste aprender sobre aquilo que tu sentias intuitivamente que fazia sentido para ti, e fundaste uma marca espetacular, que é a BioArc, ou BioArc. Como é que lhe chamas? Chamamos-lhe BioArc. BioArc. É quase uma mistura entre português e inglês. Mas é. Yeah. O que é a BioArc? A BioArc acaba por ser mais uma extensão de mim e da minha equipa. Foi algo que eu tive o prazer de sonhar há uns anos atrás, e foi uma das coisas também que eu relembrei com a tua ajuda, foi reaprender a sonhar e a viver os nossos sonhos antes de eles se materializarem. E hoje em dia tenho a sorte e sou um felizardo porque tenho uma equipa incrível, com pessoas incríveis, e fazemos coisas incríveis, e a BioArc é uma extensão daquilo que nós somos na nossa própria vida. É a materialização criativa e construtiva de tudo aquilo que nós somos, através da arquitetura e da construção, da bioconstrução, da bioarquitetura, que basicamente transpõe nossa condição humana e biológica para o ambiente e a construção que nos rodeia, para que ela seja uma ajuda e não uma fonte de desgaste e de doença. Então, como é que funciona, não é? Porque, pelo que eu vejo, tu tornaste a BioArc uma empresa e um projeto empreendedor e inovador em Portugal, não é? Ajudando as pessoas a fazerem um bocadinho o mesmo percurso que tu fizeste, que é trazer as pessoas de volta à casa, de volta à natureza, de volta a viverem de forma conectada com quem são, não é? Sim, faz parte da minha mensagem e da minha missão de vida, trazer reacender essa consciência que está dentro de cada um, mas que está lá escondidinha. E é preciso relembrá-la e reacendê-la para nos aproximar daquilo que realmente somos, não é? Parte integrante desta natureza que nos dá base, que nos dá alimento, que nos nutre, que constitui todo o nosso corpo, e não há como fugir dela. Portanto, fugir dela é estar a fugir daquilo que somos, daquilo que realmente somos. Então, tu e a tua família vivem de forma diferente de como viviam há uns anos atrás. Sim. Queres-nos explicar a forma como vivem, a forma orgânica como vocês vivem? Utilizando os conceitos da permacultura, Então, nós da estamos bioarte, não é? Sim. Nós vivemos no campo. Foi uma transição que aconteceu em plena pandemia, porque até lá, como as crianças viram muito seguidas,
fez com que houvessem uma série de mudanças e pouco tempo para construir coisas, mas conseguimos e tinha mesmo de ser. E vivemos hoje em dia no campo, numa casa de madeira, mas acima de tudo não tem tanto a ver com o material, tem a ver com a forma como nós estamos e como nós nos conectamos. Né? Acima de tudo, vivemos rodeados por natureza, isso é logo um princípio muito, muito fortalecedor daquilo que nós somos, né? E ajuda-nos todos os dias. Sair de casa e respirar natureza, em vez de respirar o fumo de carro, por exemplo. Eu vivia num apartamento mesmo no centro da cidade. Aliás, morei em 2 apartamentos diferentes no centro da cidade. E apesar de serem zonas tranquilas e de viver numa cidade tranquila, o meu corpo já sentia isso. E eu já não em plena pandemia, eu fugi para a praia e para o campo e para a serra, porque tinha essa felicidade, mas já não consegui voltar para a cidade. Tipo, já não dava. Tipo, o meu corpo já não permitia, né? Então, já tinha esse terreno e arranjamos uma casa de madeira e começamos a transpor para a nossa realidade aquilo que realmente nós queríamos ver acontecer. E hoje em dia vivo rodeado de natureza, num espaço que é a base daquilo que se tornará um projeto de Terra Cura, precisamente, onde existirá uma escola, um centro a própria BioArc vai estar lá sediada, é onde eu vivo, é onde nós vamos materializar tudo aquilo que é o nosso estilo de vida, a nossa forma de ver o mundo e de lidar com ele. E onde vamos criar espaço também para ajudar outras pessoas que assim o precisem. Portanto, eu vivo numa casa, neste momento eu vivo até fora, desligado da rede, mas não por... Primeiro porque não tenho necessidade ainda, mas vou ter. O que é desligado da rede? Contextualiza, por favor. Desligado da rede é neste momento eu não estou ligado nem à alimentação de água, nem à alimentação elétrica. Eu produzo a minha própria energia e basicamente a água vem da terra ou da chuva e todos os meus resíduos são tratados e redirecionados para nutrientes de volta para a terra. Ou seja, utiliza um banheiro seco, por exemplo. Tenho uma casa de banho seca que fiz dentro da própria casa e onde eu reaproveito os nutrientes que saem de mim para devolver à terra e que depois ela me devolve em forma de nutrientes de volta, não é? É um ciclo. Ok. E o projeto, esse projeto, estavas-me a falar na Terra Cura. O que é esse projeto? Conta-nos. A Terra Cura é isso, é o expoente da representação daquilo que nós somos na nossa vida, o que queremos ser, que estamos a construir para ser. É uma comunidade de serviços que se conectam e se complementam. É isso, é o espaço onde acompanha desde a pré-conceição, que é uma missão da Ana, que acompanha, ela é doula e acompanha essa pré-conceição da maternidade e do papel maternal e da geração de vida e toda a fase de infância. Depois vem a fase de passagem de conhecimento e de amparar os primeiros 7, 8, 9, 10 anos de uma criança e como dar suporte à família para que isso aconteça de uma forma harmoniosa e potencie as qualidades e as forças da própria criança. E isso também veio de uma necessidade, né? Com 3 filhos e com uma mudança de vida que não se alinhava com grande parte daquilo que é passado no ensino tradicional, eu fui obrigado a criar um projeto educativo. Como é que se chama? ECOA. Fala, contextualiza aqui o ECOA, não é? ECOA foi um projeto que, lá está, como muitos outros que estão a surgir, que nasce de uma necessidade muito grande de trazer mais humanidade e mais oportunidade de expressão às crianças, de expressão individual, né? De potenciar a sua expressão individual.
que é muito difícil de conseguir da forma como está o sistema público, apesar de haver grandes esforços de muitos educadores e de muitos professores, o próprio sistema não facilita que assim seja. Então nós sentimos essa necessidade de criar esse espaço, essas condições para que a própria criança se desenvolva através dos seus próprios interesses, com uma equipa de tutores e de especialistas que a acompanham e que ajudam a potenciar tudo que são os seus interesses. É um modelo pedagógico de modelo de projeto, em que elas desenvolvem projetos pessoais e os exploram. E dentro desses próprios projetos surge o conteúdo naturalmente. Elas aprendem a ler, aprendem a escrever, aprendem a fazer aprendem matemática, aprendem geografia, aprendem antes de tudo isso, aprendem sobre elas próprias, aprendem a ver as suas próprias, a sentir as suas próprias emoções, a lidar com as suas próprias emoções, aprendem a importância de uma nutrição corporal e energética e do impacto que isso tem na sua própria vida, aprendem a relacionarem-se umas com as outras e a lidar com os conflitos de uma forma construtiva, aprendendo que os conflitos são oportunidades de crescimento e de mudança. Aprendem a gerir a sua própria energia ao longo do dia, porque os espaços têm diferentes características, elas não estão fechadas dentro de um só espaço, então elas conseguem, quando se sentem agitadas, podem trepar uma árvore e depois voltar. Ou seja, é uma escola muito mais viva, de acordo com aquilo que nós somos biologicamente e humanamente, né? E de acordo com aquilo que a necessidade também nos pede hoje em dia, não é? Porque nós vivemos uma bolha. Então, a rapidez com que o mundo muda pede das nossas futuras gerações essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação, sem corromper a sua essência, né? Tipo, uma essência e uma consciência forte daquilo que são, mas uma flexibilidade grande para responder e para se encontrarem. Ok. E é isso, basicamente. E, portanto, desculpa, a ECOA é uma escola em que toca em que faixa etária? Dos 3 aos 13. Ok. Então, eles andam misturados, apesar dos mais pequeninos terem o seu próprio canto, mas são espaços diferentes, têm espaços de pesquisa, de leitura, de espaços mais dinâmicos, de atividades, espaços de artes, espaços exteriores. Sim, e aquilo que nós criamos em FAF, por uma necessidade e que se desenvolveu de uma forma incrível, com a ajuda de pessoas incríveis que vieram sustentar e dar estrutura a esse projeto e a esse sonho, agora está-se a multiplicar em várias células e a criar outros projetos. E é uma dessas células que se vai sediar no espaço Terra Cura e que vai criar vai germinar uma nova semente, basicamente. Ok. E qual é a vossa visão? Qual é a vossa visão em termos de legado? Acima de tudo, de relembrar. De relembrar o que somos, de relembrar a nossa capacidade de regeneração emocional, física, nossa incrível capacidade de autocura, a nossa incrível capacidade de criar e de materializar tudo aquilo que sonhamos, não é? E isso, daí a importância de começar logo na geração base, né? Na formação base do ser humano, de criar, de fortalecer essa consciência de que nenhum sonho é tolo, né? E se depende de nós, então é possível. E que o equilíbrio está mesmo entre o sentir e o agir, né? E o pensar e o agir. Então, é importante que qualquer ser humano que esteja em formação, qualquer criança, consiga ter essa capacidade de sentir o mundo com todos os seus sentidos, não é? E não só através da visão, ou que tanto nos traz ilusão, não é? Daquilo que nós vemos. Não é tão fácil iludir a visão. Até usamos jogos para isso. Portanto,
Portanto, Ok. acima de tudo, queremos criar condições para dar apoio e dar suporte a quem está numa fase de transição da sua vida, seja numa fase de transição de paternidade, seja numa fase de transição de estilo de vida, porque quer construir uma casa nova, seja numa fase de transição porque está a precisar de algum suporte comunitário ou de tribo, não é? Tipo, seja em que fase da vida for, conseguir dar esse suporte, esse amparo e relembrar aquilo que somos, não é? Simão, tu tocaste aí num ponto incrível, que é, referiste, ajudar as crianças, ajudar os adultos a ganharem consciência que nenhum sonho é tolo. E isto parece muito contraditório face às medidas que estão a acontecer com uma palermia mundial, não é? Ou seja, parece que estamos a falar num planeta ali ao lado. Quando é exigida níveis máximos de segurança, quando são injetados níveis enormes de medo na vida das pessoas, quando os direitos são encurralados, espezinhados, como o tem sido nos últimos 2 anos. Como é que se passa isso, na tua opinião, às pessoas, de que vale a pena sonhar? Vale a pena mais do que nunca sonhar? Eu aprendi e muito também da convivência contigo também, que a melhor forma é através do exemplo, né? Do nosso próprio exemplo, em que nós sonhamos e materializamos os nossos sonhos, com todas as adversidades que possam surgir, né? Mas sem nunca perdendo a fé e nunca parando de bombar, né? E é isso que nós tentamos alimentar. E também desligarmos um pouco de tudo o que é informação ruidosa e desnecessária. Né? Nós tivemos a felicidade de conseguir reunir condições durante esta pandemia para que as crianças que de alguma forma dependem de nós, né? Que vivem dentro desta comunidade escolar e dentro desta comunidade de pessoas, conseguissem ter um ambiente sereno e livre de medo. Conscientes do que se passava mundialmente, mas livre de medo. E porque nós próprios trabalhamos isso em nós antes, né? Então, livrar-nos do medo é, sem dúvida, um grande empoderamento e um grande exercício que nos permite lidar com qualquer adversidade. Foi uma das grandes conquistas destes últimos anos, foi livrar-me de uma sensação que por vezes é muito inconsciente, né? de medo, mas que vive aqui, não é? Medo de nos expormos, medo de falhar, medo de não ter o amor ou a validação que esperávamos, medo de muita coisa, não é? Essas são as minhas origens do medo, mas cada um terá a sua, não é? Mas quando tu chegas à raiz do medo e te empoderas, o medo não desaparece, mas tu tens a capacidade de o domar, né? Quase como domar o próprio medo e não te renderes a ele. E se for preciso entrar numa floresta escura à noite, hoje em dia, eu entro, consciente de onde é que estou a entrar, né? mas esta sensação de medo já não existe dentro de mim, sabes? É algo que só dá para ser vivido, não dá para ser explicado, né? Mas é algo que se constrói. E como é que se constrói a capacidade de olharmos o medo, percebermos que ele está lá e continuarmos com a nossa vida, não nos deixarmos toldar pelo medo, não deixar que o medo abrace as nossas decisões e que tape a nossa essência, não é?
falando de mim, só posso fazê-lo, não é? Eu acho que o que me levou a chegar a esse ponto foi mesmo chegar à raiz do meu medo, perceber quais eram os meus grandes medos e de onde é que eles vinham. E eu percebi quais eram neste trabalho de descobrimento pessoal e deste trabalho de escarafunchar a minha história ao fundo, né? E eu percebi e lidei com eles e confrontei-os aliás, todo este processo, e tu sabes, todo o processo de parir esta marca, parir este projeto, foi um desafio, um parto que durou meses ou anos, até conseguir trazer cá para fora tudo aquilo que eu queria trazer, né? Porque a necessidade de validação e a necessidade e o medo de me expor e de falhar eram tão grandes que me bloqueavam por completo, né? Então, passo a passo, chegar à raiz desse medo e perceber que isso bloqueava a minha vida foi uma das grandes conquistas, né? Perceber qual era a raiz do meu medo, né? E o que é que eu tinha, e depois descobrir o caminho para ir lá chegar, né? Ir à minha origem, ir à origem desse medo. Muitas vezes tem origem na família, na nossa experiência de vida, na forma como nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, né? Como contamos a nossa história, como nos contamos a nossa história, como acreditamos na narrativa, não é? Que é contada quando não questionamos, não é? Quando perdemos a capacidade de questionar, então perdemos a capacidade de agirmos em profundidade e de descobrirmos aquilo que eventualmente nos pode libertar. E é incrível perceber em determinado momento que aquilo que nos pode libertar é o próprio medo. Não é? Aquilo do que mais fugimos é aquilo que nos pode libertar. Lembras-te de algum momento de libertação, de tomada de consciência, que originou depois essa libertação em ti? Lembro-me de vários. Um deles tem a ver com a minha infância, com a minha história. E é algo que eu lembro e percebi há pouco tempo o impacto que ele teve na minha vida. E foi uma coisa tão simples como eu devia ter uns 6, 7 anos e estava em casa com a minha mãe e tínhamos um batizado no dia a seguir. Devia ter para uns 7, 8. E ela queria que eu cortasse o cabelo, mas não podia ir comigo. Então disse-me, olha, pega o dinheiro, vais ali abaixo, cortas o cabelo e voltas para casa. Na altura que ainda se podia andar na rua sem grandes filmes. E eu fui, cheguei lá e ele perguntou-me, na altura eu costumava rapar o cabelo, e ele disse-me, olha, que pente é que tu queres? 1, 2, 3, 4? E eu disse, não sei, 2. Disse o primeiro número que me vinha à cabeça, né? Tipo, não era eu que costumava passar aquela informação. Então, veio uma valente caracada, uma valente rapadela, né? Cheguei a casa pronto para ir para a tropa. E com 6 anos. A minha mãe olhou para mim, com 6, por aí, 7, por aí. E a minha mãe olhou para mim e teve uma descarga de dor que vinha da história dela, né? E eu senti pela primeira vez uma grande injustiça e vergonha e humilhação. Porque ela basicamente passou-se comigo porque eu tinha rapado o cabelo. Mas de uma forma muito crua, dura. Né? Então, eu lembro-me de estar na banheira a tomar banho e a chorar e a pensar porquê, né? Porquê que ela está a fazer isto comigo? Tipo, só eu fiz o que ela me pediu, cheguei a casa todo feliz porque tinha feito o que ela me pediu e ela castigou-me. E humilhou-me. E maltratou-me. Tipo, portanto, aquilo ficou marcado. Mas... Porque na altura eu não tinha capacidade de perceber de onde é que vinha a dor dela, não é? Porque é que ela estava a fazer aquilo. Yeah. Mas há bem pouco tempo eu consegui fazê-lo. Eu consegui revisitar esse momento.
e consegui, com a consciência que tenho hoje e com a compaixão que tenho hoje, acolher a dor dela, sem a incorporar em mim. Né? Tipo, então, eu tive a oportunidade de lhe dizer que compreendia o porquê dela ter feito aquilo. Porque em algum momento na infância dela, ela fez alguma coisa com o visual dela que gerou uma reação de bruta. E ela, inconscientemente, com medo de que eu fosse passar pelo mesmo, ela reagiu daquela forma comigo. Então isso marcou a minha vida naquele momento e marcou uma forma em que eu deixei de acreditar na minha capacidade de fazer as coisas sozinha e, tipo, quase que aquilo que eu faço não é bem feito, não chega, não é tipo... Eu sinto vergonha de mim próprio, tipo, uma coisa tão simples, não é? Tipo, então nós temos a capacidade e nós temos mesmo a capacidade e o poder de revisitar estes momentos da nossa vida que de alguma forma nos marcaram e condicionaram a nossa existência até então e mudar-lhes esse significado, dar-lhes a compaixão que temos agora, né? essa clareza que temos agora e podemos falar e passar a mensagem à pessoa que nos possa ter levado a esse trauma e acarinhá-la, né? Em algum momento isso aconteceu. E uma das grandes missões ao tomares consciência da tua própria vida é também em quebrar esses ciclos de dor que vêm de gerações atrás da tua, né? Que se vão sucedendo de geração em geração até que alguém toma consciência e diz, alto, isto não é fixe. Portanto, vamos lá mudar esta história, porque isto não pode continuar mais. Então, ganhar noção desse poder de ressignificar a minha história e de curar as minhas feridas foi também um enorme empoderamento e uma enorme ferramenta para este processo de cura, de redescoberta, de regresso a casa. É muito poderoso mesmo. É mesmo muito poderoso. Que bom, Simão. Parabéns por isso, porque quebrar este processo, não é? Esta corrente de dor que passa de geração em geração, que vem da nossa ancestralidade, e quebrar isso, impedir que exista uma perpetuação inconsciente de padrões que geram sofrimento, não é? E que passam de geração em geração, é uma escolha de alma. É uma escolha de alma, acredito eu. E ao mesmo tempo trazer o perdão de tudo isso, não é? Quer da forma como nós olhamos para essa história, quer da forma como nós nos perdoamos a nós próprios de tudo aquilo que sentimos que falhamos ou erramos ao longo deste período. Não é? Esse exercício é muito poderoso e libertador, não é? Porque esses rasgos de fúria que eu agora percebo de onde vêm e tenho a capacidade de conscientemente curá-los um a um, eles tiveram um impacto nos meus filhos, não é? E mais ninguém, só nos meus filhos, que são as pessoas mais próximas e que eu mais amo. E isso levou-me a níveis de tristeza e de culpa e de dor muito, muito grandes, né? Muito grandes. Só com essa capacidade de perdão, de auto-perdão, é que tu de largares esse chicote de culpa, né? É que tu consegues encarar os teus erros todos os dias e usá-los como fontes de aprendizagem, como mais um tijolo nesta construção. As pessoas pensam que a transformação da vida ela acontece no momento. E às vezes fazem muita pergunta de qual foi o momento em que a tua vida se transformou? E eu não acredito nisso. Eu acredito que o processo de transformação é exatamente isso, é um processo. É um processo de colocar tijolo sobre tijolo, sobre tijolo, sobre tijolo, sobre tijolo, sobre tijolo. E assim nós vamos construindo a nossa transformação. E gostava muito que
que as pessoas percebessem isso, percebessem e pudessem aceitar isso. É um desejo que eu deixo aqui. É que todos nós temos o nosso processo, todos nós temos a nossa história e todos nós temos a capacidade de, às vezes, dar um passo à frente e dois atrás. E está tudo bem, está tudo certo. Mas até que ponto é que agora podemos colocar uma pedra sobre essa situação, sobre outra pedra, e irmos criando conscientemente um castelo de transformação. Não é? Eu acredito que é disso que nos estás a falar, não é? Portanto, este regresso a casa, com o qual nós começamos a nossa conversa, ele aconteceu tijolo a tijolo. Sim. E ainda não chegaram, segundo aquilo que me estás a falar, segundo a tua visão e segundo o teu legado, o teu e o da Ana, não é? Da tua esposa. Na verdade, são as fundações que vocês estão a construir, porque, na verdade, ainda não começaram a levantar as paredes. Não é? O telhado ainda não foi colocado. Então, tudo aquilo que já conseguiram fazer são as fundações. São as fundações. E quero dar os parabéns mesmo por essa capacidade que tu e que a Ana têm e que, rodeados da vossa comunidade, dos vossos amigos, conseguiram criar para construir uma vida sólida, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que, como dizias lá atrás, não é uma vida de papelão. Não é? Naquela música que tu ouviste à varanda, não é uma vida de papelão. É uma vida que tem fundações sólidas e que a qualquer momento essas fundações podem ser mudadas para outro local. Porque tu sabes construir. Porque tu sabes colocar tijolo. Uhum. Não é? Quando eu encarei este desafio, né? O universo me pôs este desafio à frente de criar esse espaço, e quando eu finalmente o consegui, né? E cheguei lá ao espaço, eu fiquei aterrorizado, né? Um espaço tão grande, com tanta coisa para reconstruir, tanto trabalho para ser feito ali, né? Eu fiquei aterrorizado. O meu medo voltou, tipo, naquele momento, tipo, saiu uma pinguinha. E foi basicamente eu estou tramado, eu tenho aqui uma vida de trabalho, portanto dificilmente eu vou conseguir fazer isto tudo. E foi no momento em que eu me libertei dessa responsabilidade de ter que fazer isso tudo e de viver o dia a dia e de construir passo a passo, respeitando os ritmos de cada coisa que vai acontecer ali, que eu me consegui entregar. Foi no momento em que eu me libertei, tipo, eu não sei se amanhã vou estar cá, a minha vida pode mudar, de repente eu posso ter que ir para outro sítio, noutra parte do planeta. Portanto, eu estou-me aqui a pesar com uma responsabilidade que eu não controlo. Então, foi assim. Ok, vamos lá construir agora. Qual é o foco do dia 2? Qual é o tijolo que eu vou colocar hoje? Ponto. Não é qual é a casa que eu vou construir hoje. É qual é o tijolo que eu vou colocar hoje. Amanhã, se me for dado o presente da vida, se eu continuar cá, então eu poderei colocar outro tijolo. Mas hoje, agora, qual é o tijolo que eu quero deixar? E é isto. Step by step. Não é? Step by step. Tijolo. Simão, pá, olha, muito obrigado pela live de hoje. Muito obrigado pela tua conversa, pela tua vulnerabilidade, pela exposição um bocadinho da tua forma de sentir, de estar, de pensar. E quero-te convidar a deixares aqui uma última mensagem. Sendo que já deixaste bastantes, mas quero-te convidar para deixar aqui uma última mensagem e os contactos, não é? Porque
eventualmente alguém quer perceber o que é a BioArc, onde é que se situa a escola, o ECOA, então fazem um remate e diz-nos tudo. Então, todos estes projetos estão a confluir para um único sítio, que é entre Guimarães e Braga, será o espaço Terra Cura, que irá dar amparo e espaço a tudo aquilo que nós estamos a materializar. O nosso projeto de arquitetura e construção conscientes é a BioArc, BioArc com ch.pt, e lá podem explorar aquilo que nós somos, a nossa história, aquilo que já fizemos, aquilo que estamos a construir, um bocadinho da nossa missão. E se quiserem saber mais, eu estou por aqui, portanto não é muito difícil de me apanhar ou de me encontrar aí nas redes sociais. E a nossa escola que vai agora surgir no início deste próximo ano, esta nova célula desta escola que nós criamos já há 4 anos atrás, também irá surgir, também está agora a colocar as primeiras pedras, né? Assentem tudo aquilo que foi a experiência destes últimos 4 anos, tudo aquilo que nós vivemos, experienciamos e construímos nesta escola nestes últimos 4 anos. Mas agora enquadrada e suportada por todo este contexto, toda esta comunidade de serviços que se vai ali amparar, não é? Quase como um suporte familiar, mais do que só à criança, é dar uma base ao desenvolvimento do núcleo familiar e da própria individualidade de cada um. Portanto, quem quiser saber mais, quem se quiser juntar, quem quiser conversar, basta mandar uma mensagem ou então ligar. O meu número também está no site, portanto, estejam à vontade. Seja para construir um espaço de viver ou de trabalhar consciente e de acordo com a saúde ou com aquilo que querem trazer para a vossa vida, seja para conversar sobre qualquer outro tema de consciência, de exploração humana, seja da infância, seja da maternidade. Nosso objetivo é podermos trazer essa consciência e esse suporte. O Tomás está aqui a dizer no Instagram que quer que a BioArc construa a sua casa. Então, do que é que estás à espera? Liga ao Simão já. Liga já ao Simão. Liga-me. Simão, forte abraço. Beijinho à Ana. Obrigado, uma vez mais. Uma boa noite a todos. Espero que esta conversa tenha ajudado, de alguma forma, a cada um de vocês poder também fazer o seu regresso a casa, seja isso o que for. Beijos grandes, abraço, uma boa semana a todos. Simão, uma vez mais, obrigado. Obrigado eu, Mário, por tudo. Arro. Fiquem bem.